o medo é muito louco, né? O medo paralisa, gente. O medo paralisa muito. E aí eu entendia muitas vezes, lógico, né? Foi anos, mas assim, eu entendia que o que estava me parando não era as dificuldades, não eram barreiras, era medo. E medo só cabia a mim. Hoje, eu tenho a honra e o privilégio de receber uma mulher que encontrou na arte a sua verdadeira essência e transformou diversão e terapia em uma nova carreira. Carolina Viana, formada em comunicação e pós-graduada em gestão de negócios, fez uma transição de carreira inspiradora, trocando o mundo corporativo da saúde pela cerâmica, onde descobriu leveza e significado nesse novo mundo. A sua trajetória nos mostra que muitas vezes o que começamos sem planejar conscientemente pode nos levar a um caminho cheio de propósito e de conexão. A sua jornada criativa e estimulante impacta diretamente várias outras Carolinas. E é com muita honra, com muito prazer que eu te recebo nesse projeto. Seja muito bem-vinda, Carol. Nossa! Tem que falar depois disso tudo? Se você quiser. Eu que agradeço demais, assim, um privilégio, né? Primeiro, ser entrevistado por você. E segundo, poder inspirar, né, de alguma forma, outras mulheres e outras pessoas. Assim, pra falar a verdade, tem hora que eu nem... Assim, será que sou eu mesmo? Será que é isso tudo? Mas o pouco que eu sou, já sou feliz demais com tudo que eu já fiz aqui e ainda quero fazer. Obrigada demais pelo convite. Eu que agradeço. Então, seja muito bem-vinda. E acho que é importante a gente lembrar que temos, né, representatividade de Carol aqui, né, dessa arte tão linda, tão inspiradora que ela tem feito nessa nova carreira que ela se encontrou. E eu acho que quando você faz dessa forma, quando você muda de carreira, e do jeito que você faz, eu tive o prazer de estar, né, no momento com você, fazendo cerâmica, me remeteu à minha infância, lá em Mariana, na Chacrinha, que é um sítio, né, e a gente pegava argila ali no morro, no laguinho e começava a brincar. E como que foi maravilhoso voltar nesse lugar da infância através da sua arte, através do seu ensinar. Não tem palavras, assim, foi uma manhã muito maravilhosa, mas eu sei que não começou por aí, né? Veio uma transição sem planejar, então eu queria que você começasse um pouco atrás aí, de onde começou, né? Onde você se formou, o que você escolheu a princípio para ser o seu trabalho, o seu lado profissional, antes da gente chegar aqui na cerâmica. Vamos lá, minha história é longa. Adoro. Eu já fiz tanta coisa, gente. Bom, eu sou formada em comunicação, fiz pós-graduação em gestão em negócios, comecei um mestrado em administração, fui até a última matéria, parei, não concluí, não fiz o TCC. E como que eu comecei, assim? Eu fui mãe muito nova, né? Eu tenho 47 anos, com 22 eu tive meu primeiro filho. E eu estava no início da faculdade e de lá, lá em Pedro Leopoldo, eu morava em Pedro Leopoldo, estudava na PUC, então eu ia e voltava todos os dias, como muita gente faz. E aí comecei trabalhando na PAI de Pedro Leopoldo, assim, meu primeiro emprego, assim, né, assim que eu entrei na faculdade. Fui secretária e de lá e fui entrando, como eu estava na comunicação, fui entrando na comunicação, estruturando, e no final eu estava trabalhando na Federação Mineira das APAES, que é meu xodózinho, assim é muito doida, tantas coincidências da vida que hoje eu entendo que não são coincidências. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E aí, bom, de lá eu saí, eu já tive loja, aí de lá eu fui trabalhar comecei a fazer uma pós-graduação de gestão em negócios e fui convidada para gerir um laticínio. Pensa bem. E quem me convidou para gerir esse laticínio é meu sogro hoje. Olha isso. É muito doido. Aí, enfim, de lá eu, né, fiquei como gestora desse laticínio lá da cooperativa da minha cidade. E de lá fui para o laboratório.
né, meu sogro, que era dono do laboratório na época, né, ele era voluntário, ele era cooperado, e aí geria a cooperativa, mas ele tinha o laboratório como empresa familiar. Bom, e aí foi dando certo, ele me convidou, e enfim. E de lá eu entrei pro mercado de saúde, assim, era uma coisa que eu não conhecia, eu não dominava nada, e fui aprendendo, fui tomando gosto. E a área comercial no mercado de saúde é muito específico, são tabelas, enfim, são várias, inúmeras formas de remuneração e tal, e eu fui pegando expertise, assim. Eu sou muito do meu pai, sabe, Maria? Meu pai é muito extrovertido, meu pai é muito falante. Meu pai, com 5 minutos, você sabe aquele, você é filho de quem? Literalmente, daquele mineiro, assim, é bem meu pai. E eu sou muito curiosa, muito falante e por incrível que pareça, assim, na hora que eu começo, eu vou perdendo a timidez e vai, fluo, né? assim, eu vendo com facilidade, eu não tenho essa dificuldade que foi que me abriu portas. E do laboratório, eu trabalhei lá quase 5 anos. Depois de lá, eu me casei com meu marido, meu atual, quer dizer, né, só voltando, o meu primeiro filho, né? Eu fui mãe solteira, não deu certo, e fui. Depois conheci meu marido no laboratório, nós nos casamos. Então, do laboratório, eu fui para hospital, fui gestora de dois hospitais, e depois abri uma consultoria. Bom, isso ao longo aí de entre 15 e 16 anos. Então, eu construí a minha carreira no mercado de saúde. E logo no início da pandemia, meu marido, né, a família do marido, dono desse laboratório, e eu numa consultoria com mais 2 amigas. E aí foi, né, como na pandemia, para todo mundo ficou ruim. A gente tinha vários clientes, a gente fazia a gestão de laboratórios e clínicas pequenas, então foi ficando difícil para todo mundo. Eu viajava interior e meu marido vendeu a empresa, e aí numa cláusula de não compete, eu nem sabia que a gente era parente de marido de primeiro grau. Fiquei sabendo disso. Falei, não, você não pode trabalhar na área de saúde durante 5 anos. E para mim, nunca passou pela cabeça não trabalhar. Então, assim, a gente até estava aqui falando nos bastidores, assim, eu tenho muito minha mãe como exemplo, né? Referência, minha referência, assim. Minha mãe foi professora da Federal há muitos anos, minha mãe fez pós-doutorado, e assim, eu nunca vi eu não vejo minha mãe, quer dizer, não tenho lembrança de minha mãe não trabalhando, né? E isso para mim sempre foi valor, né? Mas, enfim, aí no início da pandemia, ele vendeu o laboratório, eu saí da consultoria e fiquei um ano e pouco dentro de casa. Como todo mundo, também não foi nem opção, né? Só minha, era de todo mundo. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema de saúde com nenhum parente, então, entre aspas, foi tranquilo. Só que, quando eu fui pra APAE lá, aquele primeiro emprego meu, eu fiz uma grande amiga, que é uma das minhas melhores amigas, né? Nós somos 5, assim, nós temos até essa tatuagem aqui. Ai, que legal. E aí, eu tava lá no sítio do meu sogro, lá de Pedro Leopoldo, e ela falou assim, Carol, eu preciso conversar com você. Eu falei, uai, Cássia, ela chama Cássia. Eu falei, pode. Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Tá passando alguma dificuldade, algum problema com alguma coisa. Eu falei, não, vamos lá, vamos conversar. E se ela querendo conversar e nunca dava certo. Aí um dia... E ela agora, né, agora mora em Lagoa Santa, ela morava em Pedro Leopoldo. Ela falou, eu tô saindo aqui, vou aí conversar com você. Eu falei, não, é sério, né? Porque tá bom. E aí, não esqueço disso, ela entrou no sítio, assim, tem uns banquinhos de madeira, ela falou, não vou nem entrar. Aí ela sentou e falou assim, você não pode ficar sem trabalhar, você não pode ficar sem fazer nada. Eu falei, que foi? Como assim, Como né? assim? Onde você bebeu essa de vir pra cá? Que tava do nada, do né? nada. Eu falei, como assim, Cássia? Ela falou, Carol, você não dá, não é você não vai dar conta. Não sei o que. Você vai fazer cerâmica. Juro, eu nunca tinha pensado em nada e visto nada de cerâmica na vida. Eu ia até te perguntar isso, em algum lugar, na sua infância, né, a argila esteve presente de alguma forma? Esteve, mas isso só me veio à cabeça depois. Sabe quando ela falou? Eu falei, de onde ela tirou? Assim, eu sempre fui da parte corporativa, do trabalho, assim, eu nunca fui muito boa dona de casa, sabe? Lógico, né? Gosto de cuidar da minha casa, mas isso assim, vou pensar qual a louça que eu ia pôr à mesa, qual que...
Gente, eu sempre fui super prática. Também uma mulher, no meio de dois homens. Né? Eu morei numa roça, literalmente. Então, assim, eu não tive essa... Minha mãe trabalhando. Então, o meu entorno era muito prático. Sim. Sabe? Então, falar que eu tive todo esse cuidado de mulher... Não tive. E aí ela falou, você vai fazer cerâmica? Eu falei, tá, não, peraí, que eu não tô entendendo que cerâmica, como assim, de onde, quando, isso aqui. Aí ficou, só que eu fiquei com esse negócio atrás da pulga, atrás da orelha, né? E aí, num dia, eu voltei, na época eu morava no São Bento, e uma prima, que é muito amiga minha, do meu marido, a gente morava no mesmo condomínio, um dia a gente fazendo caminhada, eu falei, Paula, você acredita que Cássia me falou isso? Ela falou assim, olha, você acredita que eu quero fazer também? Vamos fazer? Eu falei, mas se você for, eu vou. Eu nem sei onde que olha isso. No dia seguinte, ela fez inscrição numa aula, que era um workshop no final de 2001. Isso, 2000, foi pandemia, foi 2001, né? 2020, né? 2021. 2020, 21. Isso, né? 2021. E falei, vamos fazer. E só sei que fiz. E eu falei, gente, eu gosto demais de fazer isso. Mas esse curso foi um curso já de formação? Não, era só um curso tipo, vamos fazer cerâmica. É um workshop mesmo, sabe? Assim, disso, de pegar, brincar de massinha. Fiz um potinho, não sei o quê. E foi. Daí eu comecei a entender e a gostar e fluiu. E assim, aí eu morava, né? Como eu disse, lá no São Bento, eu morava num apartamento minúsculo. E só sei que eu cheguei à mesa da minha sala pro lado. Eu comprei um torno, pus no meio. Ninguém vai vir aqui, né? Era pandemia. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Assim, eu ficava assim com meu marido, olha, isso é psiquiatra, porque eu vou ficar doida dentro de casa. Então, depois desse curso, você foi para casa, mas no intuito de movimento mesmo, de não deixar a mente parada. Isso. Devido a todo o cenário que você estava vivendo. E assim, você trouxe essa fala que eu acho que é importante, que é um dos nossos pontos de conexão, que é a saúde mental aqui nesse projeto. Você buscou uma atividade para não surtar mesmo, né? Para não te impactar ali na saúde mental. Mas em algum momento desse período de para, Carol, não pode trabalhar mais, fique em casa, algo que isso não estava sendo esperado por você, em algum momento veio a exaustão, veio o esgotamento, veio algum lugar que te encaminhasse para esse adoecimento mental? Não, pra ser muito sincera, não. Assim, eu tava relativamente tranquila, assim, em casa, sabe? Mas, assim, por Cássia me conhecer muito, ela sabia que aquilo não duraria. Entendi. Né? Eu, quando fiquei grávida do meu primeiro filho, eu fiquei grávida no meio de uma crise de síndrome do pânico. Muito forte. Então, do seu primeiro? Ele tem 25 anos hoje. Então, assim, eu falo que ele foi minha cura, assim, porque... Como eu disse, eu era do interior, né? Eu morava literalmente, assim, na beira da rodovia. Eu ia para a estrada pegar ônibus para estudar do segundo grau. Eu pegava ônibus para estudar em Pedro Leopoldo. Eu morava quase em Confins ali. Era um sítiozinho mesmo. Meu pai tinha um terreno lá. Eu nunca vi dificuldade nas dificuldades, sabe? Assim, de sair para estudar, de... ter que pegar ônibus, ter que chegar em Belo Horizonte, isso tudo porque era o cotidiano de todo mundo lá de casa. Se você me permite, esse lugar do pânico, que foi lá na sua primeira gravidez, você muito nova, inclusive, né? E aí, como foi lidar com isso no cenário de ser uma mãe de primeira viagem, uma mãe nova, e, ao mesmo tempo, sofrendo algo também que eu entendo que é novo para você e que é horrível. Eu já tive pânico também. E é um negócio que a gente não deseja para ninguém. Não, pra ninguém. Porque é horrível. Você se sente tranquila de falar isso aqui agora? Total. Nossa, assim, é um negócio sem explicação e que todo mundo acha que é frescura. Então, assim, porque a gente não consegue explicar. É só aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa, você vai morrer a qualquer momento. Então, assim, foi... Como eu disse, o meu mundo era tão pequeno, assim, né? Morava num sítiozinho, assim,
Aí, pra você ter uma ideia, eu vesti saia. Eu tava de 14 para 15 anos. Eu era muito marihomem. Assim, eu era muito eu e meus irmãos, assim. Eu fico hoje muito feliz de ter sido, assim, porque eu sou muito despachada, prática muito mesmo, prática. né? Gente, mimimi pra mim não existe. Tem gente que fica assim, você emburra, você fica chateada. Ah, gente, não. Sem tempo pra isso, né? Não, dá muita preguiça isso tudo. Então, assim, eu tinha um universo muito pequeno. E aí, de repente, eu me vi indo para Belo Horizonte. Eu tinha um medo daqui, de Belo Horizonte. Como, tipo, eu ficava... Até por ser de um interior mesmo, de interior, né? E não só de interior, era na roça mesmo. Então, assim, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou chegar? Eu tinha um medo de vir aqui, de me perder, de me desorientar, não sei o quê. E aí, de repente, eu passei na faculdade, eu estudava na PUC, e eu sempre acreditei em mim. É muito... Ai, que bom é muito bom, né? E hoje eu vejo isso muito no meu filho mais novo, assim. Eu acho que não tem tanto mais, que a gente vai também ficando com o pé na realidade, mas assim, eu tinha tanta autoestima que eu falava, não, se eu fizer isso eu vou passar. Se eu quiser isso eu vou conseguir, assim. Eu não tinha medo de fazer. Então, eu fui no primeiro período, eu já queria um estágio, aí eu procurei lá um estágio na agência do Bob Faria, que é esse jornalista da Globo hoje. Eu trabalhei com o pai dele, seu Oswaldo, que era uma agência de publicidade da Rádio Itatiaia. E eu fui, não sabia nada, nem eu cheguei a chegar lá. E aí, não esqueço disso, mas antes, né, de eu terminar sobre ousadia, assim, e eu fui para trabalhar na área comercial, assim, imagina, sabia andar em Belo Horizonte. Gente, é dureza, né, você falar Nesse momento, isso, né? você já tinha ganhado seu filho? Não, você estava grávida. Antes? Isso, bem no início, eu fiquei lá quase um ano, 6 meses para um ano. Entendi. E aí, até ninguém nem vai saber o que é isso, mas é aquelas páginas amarelas, catálogo, telefone. Gente. Eu sei. E aí eu pegava Adorava brincar com aquilo aí. Não, eu pegava e assim, na página amarela, que era empresa, né? Eu ia ligando e marcava entrevista. Olha isso. E meu irmão, nessa época mais velho, eu tenho um irmão 5 anos mais velho e um 5 anos mais novo. Ele tinha acabado de passar num concurso de BH Trans. Gente, eu ia, só tinha na minha mochila ficha telefônica, eu tinha um bolo de ficha. Aí eu olhava lá, eu ficava assim, não podia falar que eu não sabia chegar no lugar. Aí eu falava, não, espera aí que eu vou ali comprar um refrigerante. Eu descia no orelhão, falava, Fred, como é que chega nesse endereço? Aí ele falava, você vai pegar um ônibus tal, um ônibus tal, um ônibus tal. Aí eu subia e ia. Então, assim, e não sabia nem o que falar, nem o que fazer, eu só ia. E foi daí, deu super certo. Um belo dia, eu estava subindo de ônibus a Raja para ir trabalhar. Eu tinha saído de PT, me deu uma falta de ar no ônibus, me deu uma falta de ar, eu segurando. Eu falei, eu vou morrer. E eu tava com crachá, né, com o meu nome. Eu desci do ônibus na Raja, deitei no passeio. E eu falava, eu tô morrendo. Alguém viu meu crachá, ligou lá, e o Fernando, né, muitos anos que eu não vejo, me buscou e, enfim, foi aí. Te socorreu ali. Me socorreu. Minto. E antes disso, aí eu no mês... Não, peraí, deixa eu só lembrar aqui a cronologia das coisas. Isso, tive síndrome do pânico, lá. E aí fui pra casa, comecei a tratar e fui voltando aos poucos. Você buscou tratamento com terapeuta mesmo? Como foi isso? Psiquiatra terapeuta. E terapia. Sim. Psicólogo, né? Fiz terapia. Eu já fazia terapia, faço terapia eu já ia te fazer isso. Então, você já fazia, você já entendeu a importância da terapia. Já, muitos anos. Eu tô te perguntando isso porque a grande maioria, né, acha que terapia é só para louco ainda tem esse preconceito, né? Terapia eu falo que se as pessoas entenderem o poder de uma terapia desde criança, que adulto essa pessoa vai se tornar muito melhor. Nossa. Né? E, então, que bom que você já fazia. Já fazia desde adolescente. Isso é uma dos ensinamentos da minha mãe, isso veio da minha mãe. Minha mãe faz terapia até hoje, já tem um grupo da terapia. Deve ter uns 40 anos, que são as mesmas pessoas, é a mesma terapeuta. Uau. E, enfim, mas hoje, aí minha mãe está doente, mas mesmo assim ela faz. E aí fui voltando aos poucos, né? E aí eu comecei a voltar
indo com meu irmão, porque a sorte que ele trabalhava em BH Trans, era ali no Buritis, perto, era no Alto da Raja. Fui voltando e tal, só que nesse meio do caminho eu fiquei grávida, por causa dos remédios. Eu tomava pílula, mas aí eu tomava uma infinidade de remédios. Cortou o efeito e engravidou. Bem, além de síndrome, ainda tinha um menino. Falei, eu vou ficar doida. Falei, agora deu ruim tudo, né? Muito nova. Entendi. Então a síndrome, ela não veio por causa ela veio antes da gravidez. Veio antes. Que foi minha cura, assim. Porque também por causa disso eu não podia continuar tomando mais aquele tanto de remédio. Por causa da gravidez. Então, eu tive que suspender muito, fiquei tomando um ansiolítico e foi diminuindo, assim, eu falo assim, que era um inteiro, metade, depois você só lambia, olhar pra ele. Eu andei por muito tempo com o remédio na bolsa e com o cartão do psiquiatra. Eu olhava pro cartão. Caso acontecesse alguma coisa, você tava ali. Era isso, assim, eu saía de casa, por exemplo, no interior de Pedro Leopoldo, eu ficava assim, ó, se eu andar aquele quarteirão, eu conheço fulano, se eu andar... É uma tensão, é um medo sem explicação, e que você não pode contar para as pessoas o que você tá... Ninguém entende, falar não. Né? É o que você falou, né? Cai no lugar da frescura, fazendo corpo mole, exatamente. Né? Eu falo que é uma doença, né? Quando a gente fala de saúde mental, é algo complicado porque fisicamente não é exposto, né? Então, se você quebra uma perna, a pessoa te respeita porque você tá ali com um gesso, com aquela botinha, mas a depressão, né, o pânico, a ansiedade, né, o próprio burnout, eles são invisíveis aos olhos nus, né, vamos dizer assim. Sim, é difícil, mas é difícil se a gente não consegue entender que tá passando. É difícil para quem tá próximo. Eu não julgo o outro, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa foi muito legal, assim, nessa história, assim, além da minha terapeuta, meu irmão, minha mãe, assim, me ajudando, assim, em momento nenhum tiveram dó de mim. Assim, falar, não, vem cá, que eu vou fazer pra você, vem cá. Não, eu falava, vamos ver, se vira. E isso pra mim foi muito legal, assim, apesar de... Existiu o apoio. Sim, mas não existiu te deixaram muleta. Se sentir invalidada. Não me deram muleta. Ótimo. Me deram opções. Então, eu tinha que ir. E aí, agora, eu ainda era mãe. Então, eu falei assim, a minha opção não tem opção. Né? Ou vai ou vai. E fui, aí, né, e a coisa foi melhorando, eu fui, né, desmamando de remédio e fui entendendo que era comigo mesmo, que nada ia acontecer, e respira e vai, e o medo é muito louco, né, o medo paralisa, gente. O medo paralisa muito, e aí eu entendia muitas vezes, lógico, né, foi anos, mas assim, eu entendia que o que estava me parando não era as dificuldades, não eram barreiras, era medo. E medo só cabia a mim. Então, foi penoso, não foi fácil, mas deu certo. Então, Ari, assim, depois disso, o trabalho para mim, aí falando, né, voltando à questão da transição de carreira, é tão valoroso para mim, assim, era de tanto valor, não só, né, pelo que eu cresci vendo da minha mãe, do meu pai, mas de cura, sabe, assim, que não dá para ficar parado esperando adoecer. Sim. Que era isso que ia acontecer, né, assim, não tinha essa, mesmo porque aí eu saí do emprego, e foi uma longa história, eles me mandaram embora, aí souberam que eu tava grávida, me voltaram, aí foi um negócio meio complicado, assim. Mas aí eu saí, e foi quando eu entrei na APAE. Eu tenho uma tia que era terapeuta ocupacional, e assim que o Igor nasceu, que a minha mãe falou, você quer ser secretária aqui? Eu falei, eu preciso, assim, fui secretária de balcão mesmo. E a APAE, para quem não sabe, é uma escola regular, né? Lógico, é uma escola especializada para pessoas com necessidades especiais, mas escola regular. Aí o Igor, quando fez, acho que até 2 anos, ele foi estudar na APAE. O menino sem nenhuma deficiência, mas eu trabalhava lá e era integral. E eu sou tão grata por isso, porque eu acho que assim, eu vi ele passava o dia dele empurrando o carrinho de um menino com paralisia cerebral, ele levando o carrinho, eu lá na recepção. E isso foi para mim muito valor também, porque ele começou desde cedo já a entender o que era a diversidade, o que era limitação.
Nossa, eu sou tão grata pelos meus filhos. Meus filhos são pessoas tão boas, assim, de alma, de caráter, sabe? Então, acho que é por aí. Bem pelo exemplo, né? Talvez por tudo que você foi plantando aí nessa jornada, nesse caminho. Trabalhar na PAI, eu acho que é algo que é nobre mesmo, assim, né? Não é qualquer pessoa que dá conta de estar ali, né? E você ainda ter a possibilidade de trazer o seu filho para esse ambiente e fazer com que ele já entenda as diferenças, que ele já inclua, né, essa diversidade, acho que é muito nobre, assim, e é o que a gente estava falando, né, até pelo contexto do que a gente conversou nos bastidores, talvez não foi por acaso que você foi parar na PAI, né? É como se estivesse te preparando para o futuro. Nada foi, assim, e hoje eu tenho muita clareza, assim, a PAI não é nem um trabalho, é uma causa, assim, sabe? E aí, depois disso, hoje eu tenho um sobrinho autista, não verbal, que estuda na PAI, sabe? Eu já fiz muita coisa lá na PAI, eu tenho muitos amigos. Então, assim, nada na minha vida foi por acaso. Nada. Sempre uma coisa que eu vivi me liga a uma outra que eu já vivi ou que eu vou viver pra frente, assim, sabe? Eu costumo dizer que parece que vai te preparando para algo mais duro que às vezes você precisa passar pela frente, né? Assim. Ou talvez normalizar, Ou normalizar, né? Às vezes você vai ver, às vezes você sofre tanto por uma coisa que nem precisa sofrer, que às vezes não é fácil, né? Muita coisa não é fácil, mas não necessariamente tem que sofrer. Sim, eu tento pensar assim, sabe? Quando acontecem as coisas, peraí, tem solução? Dá para resolver? Com quem que eu converso? Qual que eu... Não vou ficar... Acho que talvez por causa do pânico, falar, eu vou ficar aqui. Na terapia eu aprendi o significado de revolta, né? Que revolta é você ficar dando volta em torno de si mesmo. Então, assim, não revoltar não vai me ajudar em nada. Não vai te tirar do lugar, né? Exatamente. Não vai te fazer evoluir. Então, foi isso. Ai, que lindo, gente. E vamos então... começar, eu te fiz voltar lá, mais atrás ainda, né, do que você estava trazendo, mas para mim foi algo novo, né, eu fico, te agradeço até por compartilhar, porque eu acho que um dos pontos de conexão aqui é a gente trazer essas experiências mesmo de saúde mental e a importância de falar sobre isso, né, já que é um tema ainda tão difícil da gente falar. Então eu queria agora que a gente voltasse lá para sua sala, né, que você arredou a sua mesa, colocou ali. Vamos voltar para esse momento agora. Vamos. Bom, aí eu comecei a sentar no torno e fazer a cerâmica, que eu não vi o tempo passar, assim, eu me perdia naquele negócio. E o que mais me encantava na cerâmica é que, assim, tudo era possível, assim, aí eu ficava naquele universo e eu queria entender e era muito interessante, assim, eu sempre fui, não sei se a palavra é cara de pau, mas nunca tive dificuldade de correr atrás do que eu quero. E eu falava, gente, eu tenho que conviver no meio de cerâmica. Então, assim, eu vou fazer uns cursos, eu vou conversar com outras pessoas. Aí eu chegava nos lugares, aí depois disso eu tive 6 professores, ainda quero ter muitos ainda. E aí eu ficava só escutando, assim, aí falava uma palavra, eu anotava, tipo assim, barbotina. Barbotina, não, lógico, barbotina. Não sei o quê, biscoito. Não, biscoito, tudo bem. E eu anotava, e eu chegava em casa e ia pesquisar. O que era aquilo, né? Mas eu tinha que entender a dinâmica, as palavras, o que era. Aí fiz curso online. E assim, foi aquele turbilhão de informação que preenchia meu tempo, só que eu não via o tempo passar. Eu falei, olha, esse negócio é legal. Mas, ao mesmo tempo, Maria, assim, né, não posso ser hipócrita, eu estava numa situação que eu não precisava daquilo para viver. Então, né, foi uma coisa que, eu já tinha uma estabilidade financeira, graças a Deus, que a gente construiu ao longo dos anos. E aí eu tive serenidade para poder experimentar. Eu fui me aventurando. E aí eu comecei a fazer as peças dentro de casa e comecei a tirar foto e montei um Instagram. Só que era fechado. Eu falei, gente, que marmota, não vou contar isso pra ninguém. que coisa feia. Adoro. E aí, só que como eu sou era da área comercial e assim, se conhece milhões de pessoas, meu marido conhece muita gente, não sei o que. As pessoas começaram a me achar. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Abre isso aí, não sei o quê.
E aí a família ia lá, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Aquela coisa, né, que não sei se achava bonito ou não a família. Ou era um apoio mesmo, né? Apoio moral. E eu comecei a fazer. E não, aí eu comecei a falar assim, gente, eu estou fazendo cerâmica. Porque é caro, a cerâmica é cara. Eu falava, olha, mas eu tô pensando em testar. Se vocês quiserem fazer alguma coisa comigo, pode me pedir. Se eu vou cobrar só o custo, que pra mim já era fantástico, porque... Você ficava no 0 a 0 eu ficava ali. no zero, porque eu tinha que investir. Aí eu falei, ai, gente, como é que um dia eu vou ter um forno? Será que um dia eu vou ter um torno? O forno era 20 e tantos mil, menor. Falei, não vou ter não. Falei, não sei o quê. E fui fazendo a preço de custo, e foi assim... Até virar um negócio. E aí você falou da infância. E aí eu comecei a lembrar, quando eu morava nesse sítio, tinha um terreno do lado que era uma erosão, não, era um buraco mesmo, assim, era um terreno enorme, cheio de fendas, assim, que eu entrava dentro, eu cabia lá dentro, e era uma argila amarela. Olha e eu fazia tanta panelinha, eu sozinha. Meu pai, nessa época, tinha um bar de caminhoneiro mesmo. E era outra época, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás. Os caminhoneiros todos me conheciam, eu ficava dando tchau pra eles e tal. E aí eu fazia umas panelinhas e vendia pra eles. Já era empreendedor, então, desde criança. Já colocava no balcão do bar do meu pai, pensa bem. E eu não lembrava disso. E eu amava, eu ficava horas cutucando, eu sumia, ninguém nem dava fé de mim. Pegava aquela argila, fazia, os negócios que rachava, mas... Em que momento você resgatou essa memória e essa conexão? Um dia, eu fui numa pessoa, ele é espírita, sabe? Assim, as minhas melhores amigas são espíritas. Aí a gente conversando e tal. E do nada ele, assim, eu tramito em todas as religiões. Eu acho que Deus é o único, né? Aquilo que eu falei. E aí ele virou pra mim e falou assim... a sua missão na sua vida é ser mestre. Você veio para ensinar. Uau, que forte. Eu falei, gente, mas na hora a gente não entende, né? Eu falei, gente, eu vou ficar doida, que eu fico andando nesse tanto de lugar, que as pessoas falam as coisas, eu não vou entender. E aí eu comecei a entender, quando eu comecei a fazer o happy hour com cerâmica, e eu comecei, de alguma forma, as pessoas me verem como uma referência. Aí uma pessoa uma vez me chamou no Instagram, uma menina que chama Tati, eu nem a conheço pessoalmente, foi a primeira. Carol, eu mudei, não sei, eu tô te seguindo, como é que faz isso? E aí eu comecei a ensinar as coisas à distância. Uma outra pessoa veio, posso ir no seu ateliê? Posso? Ai, me ensina, eu quero. Falei, gente, que legal, né? Virou referência mesmo. Que legal que, assim, de alguma forma, em toda a simplicidade do que eu tô fazendo, que não é nada extraordinário, as pessoas estão me pedindo ajuda. Aí eu entendi. Mas o simples é sofisticado, né? E aí eu fui entender aquilo que ele me falou. E no happy hour, assim, né, nessa vivência de cerâmica, na hora que as pessoas terminam e se emocionam nisso, assim, aí eu falo, gente, a cerâmica vai ser a última coisa, assim, porque é um momento tão de descontração, de bate-papo, isso, de brincar de massinha. Brincar de massinha é voltar à infância. É voltar na infância. E fazer as coisas sem muita regra. Eu falo isso, né, lá no curso, e é verdade, assim, como eu trabalhei no mundo corporativo, e área comercial, e meta, e planilha, e Excel, e o tempo... tudo muito metódico, né, muito certinho. Não, é tudo que você tem que alcançar. Tem que alcançar. Tudo que você tem que entregar, qual que é a meta, quanto você tem que faturar, quanto você tem que vender, que me movia, eu era pilhada e tal. De repente, você chega na cerâmica, que não é no seu tempo, né? Se eu fazia uma peça, eu tentei pôr no sol várias vezes para poder secar, o trem partiu no meio, eu ficava, meu Deus do céu. Não é no meu tempo e não é perfeito. E para mim, eu juro, quando eu fiz minhas primeiras peças, eu imaginava, eu jamais vou conseguir fazer duas iguais. Não tem jeito, é muito difícil. E ficar duas diferentes é feio demais. Hoje eu faço tudo para uma não ser igual à outra. Então, que é onde está a beleza, né, da singularidade. Então, assim, no início você começa também, né,
Mas assim, você começa a copiar mesmo, não tem jeito. Você começa a entrar no Instagram, deixa eu fazer isso aqui, gostei. Aí assisti muito vídeo, não sei o quê, vou fazer uma igual. Não pra vender, mas pra entender se eu conseguia fazer. E aí eu achava que toda vez que eu mostrasse alguma coisa que eu fiz, alguém ia comparar com uma outra peça de alguém que já era profissional. Então eu falava, não posso mostrar isso, porque vai ter comparação. Então você passou por esse processo ainda de medo de expor, de... Total, assim, de, nossa, você tem certeza que você vai mostrar isso? Você tem certeza que você vai vender isso? Eu não tinha coragem de vender, porque eu não acreditava que aquilo estava bonito. E como é que você vira essa chave aí? Porque hoje você expõe, você, né, tá lá no seu ateliê, além dos rap, né, dessas vivências que você faz. Você esteve na Casa Cor, inclusive. Então, que virada foi essa de ter medo de expor algo achando que seria julgado, que seria comparado, para um momento até de uma exposição num ambiente bem reconhecido, assim? Eu vou falar que não tem muito tempo, não. Não, né? Não. E tá tudo certo. Tá tudo certo, assim, eu entendi, é uma coisa muito legal, assim, durante a minha carreira, que eu ainda, né, pregressa, eu sempre achei, isso era conversa na minha terapia, eu sempre achava que eu sabia menos. Entendi. Eu falava assim, Elianinha, que é a minha terapeuta, Elianinha, eu tenho a sensação de que eu sou burra o tempo inteiro, assim. Nunca o que você faz é tão bom quanto. Eu sempre me comparava. Assim, não sei, eu não sei. Assim, às vezes, eu tinha medo, às vezes, em algumas situações. Por mais que eu sempre discuti e me dei bem, mas eu consegui sair de todas as situações. Mas eu sempre achava que eu sabia menos. Assim, eu tinha um sentimento de menos-valia, por mais que eu me arriscasse. Entendi. A cerâmica foi a primeira coisa que eu comecei, como se eu começasse do zero, e como também eu acho que eu não tinha, assim, não era uma coisa que a princípio eu estava vivendo daquilo, era mais leve. Porque não tinha cobrança, não né? Tinha de sustentar alguma coisa. Então, assim, eu me permiti não saber. Entendi. Eu me permiti ser aluna mesmo. E isso foi um grande aprendizado para mim também, assim, olhar com olhos de aluna o tempo inteiro, assim. Porque quando você começa no mundo cerâmico, hoje tem muito mais, né? O meu tem pouco tempo, tem 5 anos. Já tinha muitos, hoje tem muito mais gente, né? Tem muito mais ateliê, muito mais gente fazendo, muito mais gente querendo também trabalhar com cerâmica, e é bacana demais. Mas no início, assim, eu super me permitia ser aprendiz mesmo. E aí, quando você começa nesse mundo, né, além dos termos, não sei o que, eu escutei isso praticamente de 90%. Você tem que achar o que vai te diferenciar dos outros. Qual que vai ser o seu diferencial? Qual que vai ser... Ai, eu ficava, gente, o que é isso? Como é que faz isso? Aí eu testei isso, testei aquilo. Como é que eu vou ser diferente? E aí eu comecei a entender... E aí eu ficava pensando assim, bom, para eu ser diferente, eu tenho que ser criativa. E a criatividade é uma coisa que eu sempre escutei ao longo da minha carreira, assim, eu sempre fui criativa mesmo, de pensar... Você sempre teve esse feedback de ser uma pessoa criativa. De pensar fora da caixa e tal. E eu sou muito mais do visual, assim, de ver, de gravar, de prestar atenção, do que, por exemplo, se eu ver um vídeo, eu aprendo muito mais que se eu pegar um livro para ler. Entendi. Porque eu disperso muito, assim, minha cabeça. Então, e sim, ainda tinha isso, porque assim, eu trabalhava praticamente com mão e com visão. Então, eu estava vendo o que eu estava fazendo ali, o resultado na hora. Aí eu comecei e falei, gente, deixa aí, assim, eu não sou criativa, assim, por que não... Deixa acontecer. E fui relaxando. Acho que a palavra, essa virada de chave é relaxar com julgamento. Então, assim, o máximo que vai acontecer, não vai vender, ninguém vai gostar, vai ficar lá. Como teve muita coisa que eu fiz, né? Que não foi pra frente, que não deu certo. Mas graças a Deus, de um tempo pra cá, muita coisa tem indo embora, né? né? E assim,
E aí, quando eu pensava em fazer uma peça, por exemplo, essa mesma, essa aí com a bola, falava, eu vi em todas as cerâmicas, no ceramista é sempre um tom mais neutro, é sempre óxidos, muito parecido com o japonês, Aham. uma coisa mais ocre, preta, cor da própria Mais cerâmica, sóbrio tudo mais mesmo. sóbrio e tal. Gente, eu adoro cor. Por que não? Vou pôr cor nessa Não, cerâmica. gente, Vou Então, pegar aqui porque é muito maravilhoso essa peça dela, né? Tem o jogo, tem a xícara, tem, né, o pires, então... E cor, né? Que é o que você falou. E é, quando eu bati o olho, eu falei, gente, eu quero essa peça aqui porque realmente é diferenciada, né? Então tem pequenos detalhes que fazem toda a diferença nessa peça. Além da que ela fez personalizada para mim, não, eu né? adoro Que é desafios, o né? Que você me deu um desafio, eu nunca tinha que é feito. né, o kintsugi, né, que a gente falou aqui em outros episódios, que está relacionado a essa filosofia japonesa, onde a gente faz uma correlação com as marcas do nosso tempo, onde as marcas do nosso tempo também têm valor, por isso os fios de ouro ali na peça. E eu me lembro que quando você mandou a foto, você falou assim, aí, Maria, você gostou? E eu falei, gostei, mas eu não estava tendo noção da peça. E eu vi que você não ficou satisfeita como eu gostei. E essa peça chegou lá em casa. E na hora que essa peça chegou lá em casa, gente, que eu fui abrindo, eu fui me emocionando porque parecia uma joia, assim. Foi além das minhas expectativas. É tanto que eu falei com ela, eu não usei até hoje. É uma xícara de chá, porque eu amo chá. Só que eu não tive coragem de usar. Eu sei que eu vou usar porque é necessário, mas eu tive essa sensação, né? Depois eu te dei esse feedback, assim, É. porque realmente quando eu fui abrindo, que você mandou, embaladinho, eu tive a sensação de estar recebendo uma joia, assim, e que me representava muito, né? Tem a logo ali do Instituto, porque é uma flor, é o girassol, tá relacionada à abundância também. Então tem muito significado para mim. Você conseguiu trazer em uma Que cerâmica bom. sentimentos, né? Marcas do meu tempo, e que eu olho, isso fica na minha mesa de trabalho e me faz lembrar da minha jornada, para que eu não esqueça de todo o processo que eu caminhei até aqui, porque no meio do caminho a gente começa a esquecer um pouco do que a gente foi construindo e que não foi fácil, que é o que você já Sim. trouxe aqui, e começa a não valorizar tanto o que a gente já passou, porque a gente já quer algo lá na frente. E isso tem me lembrado o quanto é valoroso todo o caminho que eu vim traçando até aqui, toda jornada, cada tombo, cada conquista, cada celebração, cada levantada de novo, alguém que estendeu a mão e falou, sai desse poço, né? Como diz a Adriane Galisteu, no fundo do poço tem mola, né? Então, acha a sua mola se você se vê no fundo do poço. E eu gosto disso porque eu sei que nem todos os dias, às vezes, a gente vai acordar motivada, a gente vai acordar alegre, feliz, saltitante, porque tem várias questões da vida que nos Uhum. desmoronam mesmo. Mas quando eu olho para aquilo, em algum lugar, me reaquece o coração, me faz assim, levanta a cabeça e segue, assim. Se você chegou até aqui, olha o tanto que você já caminhou. Então dá para você caminhar mais um tanto também, Exatamente, é isso né? mesmo. Quando eu comecei a fazer cerâmica, e aí falava assim, é isso, assim, o que que vai te diferenciar, né? Qual que vai ser a sua marca registrada? Como se fosse, as pessoas vão ver sua peça e falam assim, cerâmica Carol Viana. Eu ficava, gente, mas é isso, eu estudei tanto, né? Assim, eu percorri tantos caminhos, agora eu vou mexer com cerâmica. Eu falei, que sensacional! Porque eu tenho uma experiência, talvez isso vai me diferenciar dos outros, porque talvez justamente por essa trajetória que eu construí, né? De ter facilidade comercial, de saber Exato. me Nada relacionar. do que você estudou foi perdido. Só te Nada, agrega. nada, assim, de saber quantas, né, nós somos do dia, assim, até gravei um vídeo para as meninas, assim, quantas conexões eu já fiz, quantas parcerias eu já fiz e quantas ainda quero fazer, Sim. porque você vai abrindo porta, janelas, tem hora que a Carol, que não me deixa, daqui a pouco você vai conversar com ela, assim, ela é minha mentora também. Aham. Eu falei assim, Carol, agora eu tô numa situação que eu tenho tantas possibilidades. Será que eu Pra tô. onde eu vou, né? Pra onde eu vou? Eu vou começar. E possibilidade, não necessariamente tudo é grana, tudo é dinheiro. Isso. Possibilidade é visibilidade, é aprendizado, é experimento, é saber eu quero isso, não quero, deu certo, não deu, sabe?
é não se acomodar. Né? Verdade. Não ficar lá, não, agora beleza, eu fiz meu happy hour, joia, eu ganho uma grana aqui, eu vendo xícara prata, não, já tá bom. E pra mim, realmente, já tava bom, né? Meu ateliê na minha casa, eu tenho toda a comodidade de acordar, tomar café, descer pra trabalhar, que é bom e ruim, né? Ruim porque você começa e não termina nunca. Porque pra mim não é trabalho. E é isso. E aí, quando você falou esse negócio, eu te mandei a foto, não é eu me decepcionar, assim, nossa, ela não gostou do meu... Não, eu não consegui... atender a minha expectativa. A sua expectativa. Então, assim, cada projeto personalizado para mim, que seja um copo, ou que seja uma peça, não sei, não tem preço. A pessoa fala, nossa, que legal, era isso que eu queria. Não, tô atendendo, as pessoas ficam felizes, o cliente acha chique, não sei o quê. Isso pra mim, juro, valor, assim, né? me dá um gás, assim, você fazer uma coisa que de alguma forma fez sentido pra pessoa, que deixou ela feliz. É o meu pagamento. Não tem preço mesmo, assim, não né? Não Por tem. mais que tenha o pagamento, né, em dinheiro, que faz parte do seu trabalho. Lógico. Mas é o que eu falo, né? Falo com a Carol também. Vai além do financeiro, né? Tem coisas que a gente não consegue nem mensurar esse alcance, né? Porque você toca em lugares que você não imaginava. Não. Né? Então, quando trouxe essa, né? Como eu falei nos últimos episódios, a gente falou muito sobre isso, porque tá muito relacionado a nossa jornada de vida, a valorizar as nossas marcas, né? Pra gente não deixar que alguém, ou que o externo, ou que a gente mesma invalide o nosso processo e a nossa jornada. Isso mesmo, exatamente. Já que estamos falando de tempo, você trouxe o tempo em vários momentos. O tempo porque eu perdi a noção do tempo quando eu estou fazendo a cerâmica. Eu desço e perco a noção do tempo, já que eu estou trabalhando em casa. Então, eu queria te perguntar, aproveitando essa conexão com o tempo, de como que você tem equilibrado o seu aprendizado constante, você se coloca nesse lugar de aprendiz, e eu compactuo muito disso, a gente será, né, eu acredito que a gente vai ser eterno aprendiz, isso é muito nobre, né, vai fazer com que a gente aprenda ainda mais. O seu prazer em ensinar, para mim, ficou muito nítido quando eu tive essa vivência com você, e ao mesmo tempo, mantendo esse nível que você tanto valoriza, mesmo em meios ao desafio aí do empreendedorismo, que a gente sabe que empreender realmente tem lá o seu caminho das dificuldades, nem sempre vai ser flores. Então, como é que você tem lidado com isso? Como é que você traz o tempo e esse equilíbrio entre o trabalho, entre a sua vida pessoal também, né? Tem seus filhos, tem o seu marido, tem você, sem ser a ceramista, né? Então, como é isso para você? Essa sua relação com o tempo? Assim, eu ainda tô sabendo administrar, mas essa noite, por exemplo, eu perdi o sono. Porque novos projetos, assim, me liga na tomada. Sim. Eu adoro, falo assim, e como tudo na minha vida, assim, é aquilo, você lembra que eu te falei assim, no início lá na agência, quando você sabe andar em Belo Horizonte, sei, eu sempre vou, eu sempre falo que sei, para não perder a oportunidade, só que eu aprendo no meio do caminho. E assim tem sido, assim, eu tô com 4 ou 5 projetos caminhando ao mesmo tempo, que não, alguns médios, outros menores, mas que vão me dar visibilidade, que vão abrir, e aí isso tá me dando um pouco de agonia, assim, não de eu não saber fazer, mas por causa de prazo mesmo. Entendi. Né? Até então, eu keep, né, eu faço, eu vendo, eu entrego, né? Hoje eu já tenho uma pessoa que me ajuda na produção e eu estou me organizando para, inclusive, tirar essa produção de dentro da minha casa. E que é isso, né? Você fala assim, a vida vai nos preparando e essa terceirizar essa produção ainda vai vir junto com o projeto social. Né? Tem isso, assim, não basta só eu falar assim, olha, fulano, vamos fazer aqui, que é um menino que me ajuda, muito bacana, assim, que tem uma questão também de, psicológica, que saiu agora de uma síndrome do pânico também, e eu entendi isso. Você viveu, né? Eu vivi, acolhi e sabia, gente, eu sei o que é, então era um tempo que eu podia esperar e era um tempo que eu podia ajudar. Então, olha pra você ver, né? Olha pra você ver. As histórias vão assim, você vai costurando, né? À medida que vai aparecer.
E agora eu estou me organizando, porque ele faz parte de uma outra comunidade, onde eu estou me organizando para montar um galpão, para terceirizar a produção e ensinar pessoas em condição de rua uma nova profissão. Imagina! Esse é um dos, para até arrepio. Então, assim, ainda é muito pequeno, muito incipiente, ainda é um projeto, mas tá assim. Já é um movimento. Já é um movimento e já tudo dando certo, sabe? Então, e eu tenho certeza que daqui a pouco fala, gente, eu fiquei aflita com isso e já tá acontecendo. Já passou, né? Já tá acontecendo, como tudo. Então, hoje eu realmente preciso me organizar. Meus filhos já são, né? Eu tenho um de 25, que já forma faculdade de medicina ano que vem. Eu tenho de 15, que faz Sebrae e fica o dia inteiro praticamente fora. Eu sempre prezei muito pela autonomia dos meus filhos, sabe? Assim, que, de novo, né? A gente aprende com pai e mãe e passa pra frente. Sim. Então, ensinar a pescar pra mim sempre foi muito valor, assim, de não dar nada na mão. E a senhora fala que eu sou muito durona, mas não é. Eu acho que falar não é muito mais amoroso que falar sim. Sim é sempre mais fácil. Sim, né? verdade. Eu digo assim, minhas amigas, minhas cunhadas, que têm menino pequeno, tanto minha do meu marido, que, gente, eu não daria conta de ser mãe hoje. Porque o mundo tá muito complicado, tá muito cheio de questões. E isso, eu sou prática, assim. Então, é sim ou não, é preto ou branco, entendeu? O que eu vou inventar no meio do caminho, né? Pode até ser que tenha, mas não tô querendo descobrir, não. Então é isso, assim, tem meu marido, lógico, a gente viaja 2 vezes, né, assim, então eu quero continuar casada, estou muito feliz no meu casamento, eu tento conciliar, assim, por estar dentro de casa, me facilita isso. Então, hoje, por exemplo, eu acordei 5:50, eu tive que dar acabamento em umas peças, aí, porque é o tempo da cerâmica, eu produzi ontem, hoje eu tenho que dar um acabamento, que é aquele ponto de ponto de osso, né? Não pode secar. Então, enquanto está lá no ponto de couro, dei acabamento. Eu falei, vou dar acabamento 9 horas. 9 horas eu vou fazer feira. Saí, tudo cronometrado. Voltei da feira, 10 horas, eu vou começar a esmaltar. Então, assim, vai dar tudo certo. Eu consigo. Eu vou me organizar. Mas tá dando para levar. Mas daqui a pouco eu preciso mais ajuda. E o que é o tempo para você? Tempo para mim é oportunidade. Sim, eu enxergo que todo dia é uma oportunidade nova, assim. Mas ao mesmo tempo não é obrigação, mas assim, é cumprir tarefas, assim. Eu sou muito responsável com tudo que eu assumo. Então, assim, eu tenho meu dia seguinte planejado. Então, assim, eu sou aquele do tudo. Vai dando check. Eu também. Às vezes eu me confundo. Ai, gente, um horário, eu achava que eu já cheguei 2 horas antes, 1 hora depois. Tá tudo certo. Eu fui. Faz parte. Mas isso, é oportunidade de fazer diferente todo dia. Né? Eu tenho uma frase que é minha, assim, que é do Einstein, assim, que sanidade é querer resultados diferentes fazendo tudo igual, sempre. Então eu jamais vou querer ser diferente se eu continuar na rotina. Né? Assim, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ser magra, né? Eu quero me destacar na cerâmica. Eu tenho que mexer para isso. Movimentar. Eu quero que meus filhos isso, que meu marido aquilo. Não dá, tem que fazer diferente. Muito bem. E o que te nutre, Carol, e faz você continuar nessa jornada que você embarcou? Orgulho de mim. Ai, que lindo. Eu isso de novo, né? Funcionei. Sinceramente, assim, genuinamente, assim, as pessoas gostarem. Tem hora que eu não acredito, sabe? Assim, gente, você gostou mesmo? Será que é isso tudo? Ontem a gente sorteou a minha arandela lá da Casa Cor, eu e a Maria Laura. É maravilhosa aquela arandela. E aí, 2 dias antes, uma fotógrafa, que eu ainda não a conheço, mas a Maria Laura conhece,
foi no ambiente, postou só a foto e falou assim, disparado, o que mais me encantou na Casa Cor. Eu falei, gente, aí assim, aquela amiga de Maria. Sabe que eu fico me sabotando o tempo inteiro? Mas eu fico, gente, mas ela não tá com acabamento bom. Eu fico achando todos os efeitos que eu vejo, né? Que talvez a pessoa nem veja. Ai, foi tudo tão corrido, não sei o quê. E essa arandela, Maria Laura me deu esse desafio. Então, agradeço ela demais. De novo, sabe assim, como Cássia lá atrás, como Sim. Maria Laura agora, como eu não me amedrontar com o desafio, ela falou, você vai fazer uma arandela. Gente, eu costumo, arandela. Maria Laura, traduz, não, uma luminária. Não. E ela falou assim, essa arandela tem que ser dourada. Maria Laura, não dá. Dourado na cerâmica é só ouro. Não existe tinta. E meu aprendizado recente, assim, minha professora recente, é que agora eu faço as minhas tintas, né? Que eu falei com vocês. Meus esmaltes, que é uma mulher muito foda lá de São Paulo, a gente faz online. Aí eu falei, Flávia, vamos tentar achar. Carol, não tem, não existe. E compra, tem, e faz teste, não foi. Um dia, olha isso, que doido, assim, uma pessoa, né, foi lá no meu ateliê, que já tem uma coisa de decoração há muitos anos. Foi lá me pedir se eu podia fazer para ela uma coisa que ela me segue. E eu super admiro o trabalho dessa pessoa. Eu acreditei que ela foi lá, foi lá em casa e tal. E ela falou, conversa vai, conversa bem, eu quero que você faça isso para mim. E eu falei, olha, não precisa que eu faça isso para você, faz desse jeito. Ensinei para ela como faz. Se você quiser vir aqui, eu te ensino a fazer, assim, não vai compensar para mim fazer para você, nem você que eu faça, porque não vai ser, enfim. Aí eu vi, eu falei assim, e esse dourado aqui, como é que você faz? Ela falou, desse jeito. Achou a solução. Assim, de uma... Não, e ficou essa peça ficou maravilhosa, assim. É encantador ver mesmo essa arte, né? Porque tem sentimento, não é só cerâmica ali. Não. Nossa, não é mesmo, assim. É de novo querer entregar o melhor. O que eu pensei o tempo inteiro? Eu não posso desabonar a confiança de Maria Laura. Eu pensava assim, eu não pensava. Existe uma expectativa. Não, e eu assim, eu quero que seja melhor. Não pensava nisso. Eu quero só atender, de novo, só atender as expectativas dela. Eu vou te falar enquanto sou cliente. Eu te procurei pela admiração do seu trabalho. Então eu não tinha dúvida que a peça ia ser perfeita. Obrigada. Então acredite em você. Porque a Maria Laura também não te procurou à toa. Né? Existe já um trabalho sendo visto, sendo mostrado nessa sua trajetória. Por mais que você entenda que ainda tem pouco tempo. Mas já existe uma marca. Feliz, Carol Viana. Eu sou graça, antes de ver. Mas é isso. E aí essa pessoa que marcou, ganhou o sorteio ontem, você acredita? Mentira. Foram 600 pessoas participando. Não 600 pessoas, mas você tinha que escrever eu quero lá. Tinha mais de 600 comentários. E ela foi sorteada. Ai, que Olha legal. Que legal. Fiquei feliz demais por ela. Eu não tô acreditando que fui eu. E aí essa arandela já me abriu outras portas. Agora eu vou para a semana de criatividade em Tiradentes. Vou expor lá. É uma das coisas que eu tenho que caminhar. De uma pessoa que a Dudi também me viu lá. Então, assim... Vai fluindo, né? Vai fluindo. O universo vai abrindo portas. Mesmo, então, toda vez que, de alguma forma, uma luzinha acende em mim, assim, eu fico orgulhosa de mim, é que me dá vontade de continuar, sabe? De novo, não é só o financeiro, de jeito nenhum. Lógico, né? Ele faz parte. Né? Não estou sendo hipócrita de jeito nenhum, porque eu cresci escutando isso da minha mãe. Assim. A autonomia da mulher começa pelo bolso. Aí é uma outra história que para mim me impulsionou, mas também me dificultou em muitas situações, né? Enfim. Mas aí quando você faz, aí não só a arandela, aí vê essa peça, a coleção Caso com as Pedras, e eu falo, olha, eu posso usar que tá indo, assim... Não me desabona fazer uma coisa que eu acho bonita e que
pode ser que outras pessoas não gostem, e tá Sim. tudo certo. E já pode acontecer mesmo. Então, assim, eu fui criando mais coragem em ser mais ousada, assim. Bom. E tá fluindo. Muito, muito. Carol, a gente tá chegando aqui ao fim. E eu queria te pedir, assim, com toda a sua história, né? Tem a história da transição de carreira, tem a história do pânico, né? Dessa menina que sai ali da roça, do interior, enfrenta a cidade, uma capital. A gente sabe que não é fácil. Eu venho do interior também. Mas a ousadia e a coragem esteve muito presente em toda a sua trajetória, né? Fica nítido, assim, em todo o contexto, não só nesse momento da cerâmica, mas no antes também, no ser mãe solo, enfim, todo esse contexto. Que mensagem você deixaria para essas mulheres, para inspirar essas mulheres que estão nos assistindo? Se você quiser, você pode olhar ali para aquela câmera e abrir seu coração. Bom, gente, assim, eu sinceramente não me acho essa Coca-Cola toda ainda não, mas eu tenho muito orgulho mesmo do que eu estou construindo. Persistência, assim, sabe? Eu fico assim todo dia perguntando, gente, o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso tudo? Acho que a primeira coisa é persistência, assim. É uma coisa meio até clichê, não desista do seu sonho e tal. É mais ou menos por aí, mas não é sonho, é trabalho, sabe? O sonho é onde você quer chegar com o seu trabalho. E faça o que você gosta, assim. Hoje eu falo com meus filhos, né? Como eu disse, os dois estão no segundo grau, o outro na faculdade, estão formando. Mãe, o que eu faço? Meu filho, primeiro 50% de sucesso é fazer o que gosta. E fazer o que gosta, não necessariamente, se você o mais bem sucedido, vou ganhar o maior dinheiro. Não, é porque é o que você vai fazer o resto da sua vida. Ou pelo menos um bom pedaço, até você mudar de carreira, assim como eu. Mas você tem que ter entrega, tem que vir, assim, você tem que ficar feliz com você, com o que você está fazendo. Então, persista. A gente acha dificuldade mesmo, não é fácil, mas quando a gente faz e gosta do que faz e orgulha do que faz, aí a gente não para, a gente continua fazendo. Eu acho que é isso, assim, acreditar que é possível. É isso. E agora, virou uma marca registrada dos nossos episódios. Eu queria que você, se você quiser, é claro, trouxesse uma música que te representa nesse momento. E se você quiser, cantar um pedacinho. Meu Deus, pensa uma pessoa desafinada. Canta com seu coração. Aqui ninguém tá julgando ninguém. Não é um concurso de música. Não, eu sei que não é assim. São tantas músicas assim, sabe? Você até me perguntou assim, na hora que eu cheguei, eu tava com 2 músicas na cabeça. Mas eu tenho uma música que não lembrei, agora eu lembrei. Eu posso pegar a letra? Lógico, e eu adoro quando isso acontece. Porque inclusive, eu tava pensando outro dia, gente, eu tenho algumas tatuagens, né? Falei, gente, em algumas fases de coisas que são importantes na minha vida, e eu custei a tatuar também, que eu tatuei depois de velha, depois de 40. E aí fui, na época que eu corria muito, eu fiz uma, família, minhas amigas. Aí eu falei, gente, eu não tenho ainda a minha marca da cerâmica, que é um potinho, assim, que eu vou fazer em algum lugar, que eu não sei qual. Mas tem uma música que eu gosto muito e que eu escreveria uma parte da letra dela. Seja Gentil, achei. Eu amo essa música. Eu amo essa música também. Gente, não vou conseguir. Posso ler? Pode. Eu sou péssima, eu sou desafinada. Pode, que se ficar mais confortável. Aquela, seja gentil com você. Se não houver amor, não se demore por lá. Que a previsão do tempo é que ele corre. Seja gentil com você. Mas vou começar nessa frase. Essa frase é uma frase que eu queria muito tatuar em mim. Assim, se não houver amor, não se demore lá. Para mim, isso é muito... Diz muito, assim, né? Às vezes a gente fica em lugares apertados e tentando mudar, sabe? Então, nossa, eu amo essa música. Não vou cantar, porque eu sou muito ruim. Se não tiver amor, não se demore lá. Seja gentil com você.
Carolina, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua história, Obrigada. por inspirar tantas outras mulheres. Obrigada de coração por acreditar nesse projeto. Eu que agradeço, assim, nossa, feliz, aliviada, leve e muito agradecida. Bom, gente, então depois dessa música, eu tô aqui, ó, emocionada. Então seja gentil com vocês. E a gente espera por vocês no próximo episódio. Até mais. Este podcast é uma realização do Instituto Girassol e de marcas apoiadoras que acreditam neste projeto.